O Santander divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2023 com uma grande queda no lucro, porém dentro do esperado pelo mercado. Vamos entender os números aqui por detrás que o Santander apresentou. O lucro aqui, quando a gente compara na base anual, caiu 46,6%, enquanto em relação ao trimestre anterior subiu 26,7%. O consenso Bloomberg precificava 2,160 de lucro, enquanto a XP 2,147. Então foi praticamente aqui o empate no lucro, mas vamos ver o que aconteceu por detrás disso, né? Então a gente vê a margem financeira caindo 5,7, a gente já vai ver detalhes, foi melhor do que a XP precificava, vamos entender o porquê. E o resultado aqui, né, por conta das provisões, aumentaram bastante, fazendo a margem financeira líquida cair 31,6% em relação ao trimestre. Houve provisões maiores, ela não confirmou aqui, mas é praticamente certo que teve a provisão da Americana, né? A gente vê as receitas aqui de prestação de serviços aumentando 1,8, aumentou um pouquinho abaixo do que a XP estava prevendo, despesas gerenciais aumentou 6,8, nós temos aqui também o reforço do balanço em 4,2, mas ela reverte aqui também em 4,2 devido à discussão que existe aí, né? Que não há necessidade de provisionamento. Enfim, o lucro, então, tem esse resultado em linha com o esperado de modo geral. Vamos entender um pouco mais os detalhes. A gente começa vendo aqui, então, as provisões aumentando, mais 6,765 nesse trimestre. Foi uma provisão bastante forte, chegando agora a 11, né? Então, provisões fortes. E nós temos aqui a recuperação também deu uma aumentada para 934. Mas o que mais importa a gente ver nesse momento é a inadimplência, para onde ela está indo. Ela vem em linha aqui o aumento do que o mercado estava esperando. A XP havia falado um leve aumento, aumentou realmente bem leve, 3,1 para 3,2. Inclusive, pessoa física, ela acertou aqui em cheio, né? 4,5. A inadimplência de 90 dias, que é a principal, né? Então, está em linha aqui com o esperado. De 15 a 90 dias, que pode representar 90 dias em breve, né? A gente vê aqui um aumento também acontecendo, de 6,3 para 6,5, mas o total mantém em linha. O PJ caiu, inclusive. Então, quem está pressionando muito é a pessoa física e deve, se continuar nesse ritmo aqui, pressionando mais ainda, né? Mais para frente. Quando a gente olha o índice de cobertura do banco, a gente chega a 244 agora nesse trimestre, acima dos 202 que a XP esperava. Então, aqui está um pouco da resposta, né, do resultado ter vindo em linha, embora a margem tenha vindo acima. Ele fez provisões aqui legaisinhas para deixar a situação dele mais controlada, tá? 244 aqui de cobertura, tá bom o número, né? E a margem financeira do Santander veio acima do esperado, a margem financeira bruta, então, ficando 5,7% abaixo do ano passado e 5% acima do trimestre anterior, mas veio acima do que a XP precificava. A margem com os clientes, então, aumentou 3,3%, enquanto em relação ao trimestre anterior aumentou 3,9%. Foi bem aqui a margem com os clientes, mesmo que o volume não tenha crescido tanto assim. Foi um pouquinho abaixo daquilo que estava esperando, mas isso é positivo, porque a margem, na verdade, acabou melhorando, né, no modo geral. E as operações com o mercado vieram até um pouco melhor, exatamente como eu falei que aconteceria ontem. A XP falava aqui que ia vir em linha, eu falei que ia ter uma leve melhorada, na minha opinião, e foi o que aconteceu, ó, leve melhoradinha. A margem aqui com a Selic se mantendo estável, vai melhorando aos poucos. Quando a Selic cair, aí esse negócio dá uma bela de uma melhorada, indo para os números positivos. Enfim, no próximo trimestre a gente já para de ter essa base comparativa ruim, vai começar a melhorar. Então isso aqui vai começar a trazer uma limpeza positiva para o resultado. Olha como estava muito negativa a margem no segundo trimestre. Vai dar uma melhoradinha aqui legal. Então foi o último trimestre de pior aqui, provavelmente nessa margem, né? Então a gente vê também o spread aqui dando uma melhorada legalzinha aqui em relação ao trimestre anterior. Então ele surpreendeu um pouco aqui na questão das margens. E quando a gente entra na abertura da carteira, ela aumentou então de 489 para 500, aumentando na pessoa física, diminuindo um pouco o consumo, aumentando nas PMEs e principalmente aqui nas grandes empresas, como a gente pode ver, foi um salto grande, ou seja, mais seguro esse tipo de aumento. Então, eu achei muito positivo que ela está aumentando aqui na carteira de crédito, então foi uma boa escolha no meu entendimento. E olhando um pouquinho mais no detalhe da carteira de crédito do Banco Santander, a pessoa física aumentou 8,4% em relação ao ano passado,
Mas a pessoa jurídica aumentou 14,9%. Então está encostando aqui na pessoa física. É interessante, ela acertou, na minha opinião, a decisão, né? Porque aqui temos menos inadimplência. E aí a gente vê financiamento até aumentando bem menos aí que todos eles. E o legal é que tem aumentado bastante também no crédito rural. Aqui, principalmente na pessoa jurídica, aumentou 21,4%. A gente tem que olhar mais aqui em relação ao trimestre igual, né? Então, ele vem crescendo aqui de forma bastante interessante em sua carteira. Quando a gente observa outros dados, nós temos a sequência de fechamento de mais 100 agências, os PABs também fechando aqui mais 42, também diminuindo caixas e tal. Então existe aqui uma questão de eficiência, porém, ainda assim, os números de funcionários deu uma aumentadinha de 561, porque são novos cargos, às vezes, que acabam abrindo também de funções diferentes, né? Então não existe uma redução para sempre aqui nos funcionários, deu uma aumentadinha dessa vez. A tarifa de receita e prestação de serviço aumentou menos que a XP esperava. Ela esperava 4,8 alguma coisa e estamos em 4,699. Então foi um pouquinho abaixo, mas ainda assim aumentou 1,8 aqui em relação ao mesmo período do ano passado. Quando a gente resume aqui então o resultado do Santander, que embora o lucro líquido tenha vindo em linha com o que o mercado esperava, de negativo vem a receita de prestação de serviços, que veio uns 210 milhões abaixo, nada de outro mundo, mas veio um pouquinho abaixo. Esse aqui é o negativo. A margem financeira veio superior ao que o mercado esperava. Então, foi mais positiva a margem do que foi negativa a receita. Então, o resultado foi positivo. E por que o lucro então ficou nessa andada de lado aí, né? Já que ele foi melhor, por conta das provisões. O Santander fez mais provisões do que o esperado, inclusive ao final ele fica com uma carteira de crédito maior, né? Esperado 202, só 244. Então, o resultado do Santander, na minha opinião, segundo também a leitura que o mercado está fazendo aí, foi levemente positivo, tá? Embora o lucro tenha vindo aqui bem, quase nada abaixo, né? Foi praticamente igual. O resultado aqui, na minha opinião, foi levemente positivo, tá? Então é um bom sinal, né? A inadimplência, inclusive, cresceu exatamente como o mercado estava esperando. E dando uma olhada nas ações do Santander no último ano, caindo 21% o Sambi 11, muita volatilidade, altos e baixos o tempo todo. Essa quedinha de ontem ele vai buscar a mínima lá de julho de 2022, né? E dá uma subidinha no finzinho, mas beliscou as mínimas de julho a Sambi 11, né? Enquanto a Sambi 3, mesma volatilidade, sobe e desce, sobe e desce, e ela vai buscar também a mínima. Na verdade, ele passou, foi abaixo da mínima de julho, foi buscar a mínima aí do fim do ano passado, né? E aí dá uma subidinha também, e aí fica em linha exatamente com julho do ano passado. Então, estão comportamentos similares, 21,8% de queda no último ano. Na minha opinião, o mercado deveria reagir se ele tivesse uma consciência um pouco mais reflexiva, positivamente. Mas como a gente viu ali o lucro vindo em linha, até levemente ali abaixo, é imprevisível, vai que o mercado vê ruim. Mas repito, na minha opinião, entrando um pouquinho mais em detalhe, foi levemente positivo o resultado. Deixa um comentário o que você achou desse resultado. Um abraço e até o próximo. Valeu!